Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Bits. E aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e abrir o portal do conhecimento. Então eu convido você, pegue a sua chave que nós vamos girar e entrar no Portal de Bits. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. Bits. E a nossa convidada de hoje é a professora Amanda Cesarino. E como sempre, eu pego a minha colinha para ler o currículo da nossa convidada. Amanda Cesarino é mãe do Frederico, de 4 anos, é pedagoga, escritora de livro infantil, professora efetiva no município de Cuiabá, em Mato Grosso, atuando como especialista no atendimento educacional especializado do público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Ela é mestre em educação e doutoranda em educação. E a gente vai conversar aqui sobre vários temas. Professora, muito obrigada por ter aceito esse convite. Ai, Michele, eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast maravilhoso, organizado por uma profissional tão competente que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Ai, que bom. Fico feliz em você ter aceito esse convite. E a gente vai falar sobre várias coisas, né? Sobre suas experiências anteriores que culminaram nesse seu interesse pela área da educação inclusiva, especial inclusiva, né? A gente vai falar também sobre o uso de tecnologia na educação. Quero falar também sobre sua dissertação de mestrado, né? Que você vai falar sobre a fotografia e também sua atuação no atendimento educacional especializado, também sobre tecnologias assistivas. E eu quero também saber sobre o seu novo projeto, Quintal Brincante. Estou muito curiosa. Já fiquei feliz em saber sobre esse seu novo projeto e também sobre o seu livro infantil que você trouxe hoje e que a gente vai mostrar aqui para eles na sua câmera. E a gente vai falar bastante sobre essa sua produção literária, né? Vamos lá. Antes de começar, a gente tem um quadro que é a entrega da chave, né? A chave que tudo abre. A chave que abre portas, portas para novos conhecimentos, a gente desbrava novas aventuras. E aí a pergunta que não quer calar, você trouxe a sua chave? Trouxe a minha chave! Que legal. E sabe o que a gente quer saber? A história dessa chave. Pensando nessa metáfora, né, de que a chave abre portas, eu acho que eu tive muito mais pessoas com as suas chaves abrindo as portas para mim, assim como você é uma dessas pessoas na minha vida, né? Ai, que já abriu portas para mim. Então, eu falei, o que eu vou levar, né, como uma metáfora da chave? E pensando, eu olhei pro quartinho dos fundos da minha casa, depósito, sabe? Que a gente entulha coisa lá. Sei. Que a gente guarda umas coisas, que a gente esconde. E aí que de vez em quando a gente volta lá, dá uma limpada, pega algumas coisas, doa, transforma, começa a usar. E eu pensei, eu falei, gente, eu acho que isso tem muito a ver, sabe, com o que a gente tem dentro da gente. Esse quartinho dos fundos que a gente guarda, cada um tem o seu, seus medos, suas angústias, seus sonhos, seus desejos. E eu pensei nessa metáfora, então, trazer essa chave do quartinho dos fundos, que eu acho que é uma coisa muito legal, assim, na minha vida. Toda vez que eu revisito essas coisinhas que ficam guardadas dentro de mim, eu consigo acessar novos espaços, novos portais, enfim, acessar novas portas. Então, lindo. Essa é a chavinha que eu trouxe. Amei demais. E aí a gente vai pegar o nosso compartimento para que você possa colocar a chave aqui dentro, marcando assim a sua presença. Vamos lá! Esse momento é importantíssimo porque eu tenho aqui um pedaço da minha amiga e professora Amanda dentro do Portal de Bits. E quando você fala em quartinho dos fundos, está carregando muita história, não é? Porque a cada compra que a gente faz e a gente acaba descartando, mas que a gente pode usar depois, né? Carrega muitas histórias. E eu, recentemente, me tornei minimalista. E eu estou eliminando essas coisas. Mas acontece que chega um momento e que eu preciso. Aí eu me arrependo. Eu deveria ter o meu quartinho dos fundos. Eu me arrependo, às vezes eu dou uma linha, eu gosto de bordar, né? Aqui tem
todos os meus bordados, alguns dos bordados, e aí eu acabo doando linha, agulha, e chega um momento que eu quero aquela linha e eu doei. Então, o Quarto dos Fundos é muito legal. E também tem os brinquedos, né? Das crianças que você é o seu público-alvo, e a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu quero começar, assim, em relação à inclusão, né? Como que começou? O que startou? Por que você se interessou? Convivência com pessoas com diferentes corpos, né, que se expressam de diferentes formas, que atuam no mundo de diferentes formas. Então, pessoas que enxergam, pessoas que não enxergam, pessoas que oralizam, pessoas que se comunicam pelas mãos. Isso sempre fez parte da minha vida, de certa forma, porque a minha mãe, na minha infância, ela trabalhava em uma escola de educação especial aqui em Mato Grosso. E aí eu e meus irmãos, né, tivemos a oportunidade de vivenciar vários momentos nessa escola, assim, principalmente nas datas comemorativas. Então, para mim, isso sempre foi e é algo muito natural, essa convivência com as diferenças. Então, a minha mãe e outras professoras sempre se comunicaram. Então, a gente tinha, nessa escola, eu lembro muito de crianças com hidrocefalia, paralisia cerebral, microcefalia, autismo. Então, eram diferentes formas que elas tinham de se comunicar. Então, eu tive que aprender isso desde sempre. Assim. A minha mãe mostrava como eu e meus irmãos, comunicarmos com as crianças, brincar com as crianças. Então, a gente foi crescendo, né, nessa convivência, e aí em diversos momentos da minha vida lembro de ter vizinhos com surdez e vindo se comunicar em Libras, ensinando Libras pra gente. E, enfim, isso sempre fez parte da minha vida. Na graduação, tive professora surda, gostava muito da minha infância, fiz aulas de Libras, então é algo assim que sempre fez parte, sabe? E com certeza, como eu te conheço, né, se tornou também uma pessoa mais tolerante, porque quando a gente convive com o diferente, a gente está exercitando a tolerância, que é algo, às vezes, até criticado em sala de aula, quando tem muitos alunos. Eu não sei, porque eu não conheço a nomenclatura, se a gente fala criança normal, criança típica, que é aquela criança que não tem a deficiência, né? Quando ela junto dessa sala, com crianças, como é que chama? É normal? Olha, eu acho que a gente pode usar essa palavra mesmo que você usou, a criança sem deficiência. Criança sem deficiência. Ótima colocação. Então, em uma sala de aula, por exemplo, com 30 crianças sem deficiência, junto com 3 crianças com deficiência, né? E aí surge algumas situações em que imaginam que essa criança pode, entre aspas, atrapalhar a rotina, quando, na verdade, está previsto em lei que essa criança deve ser acolhida. Vamos começar a falar um pouquinho sobre como é que a escola faz a inclusão. Então, nós temos aqui no Brasil, desde 2008, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente vem de um processo histórico, né, de exclusão das crianças que tinham alguma deficiência, alguma limitação física, intelectual, de não ter a sua matrícula garantida nas escolas, né, no Sistema Nacional de Ensino, de Educação do país. Então, e aí foram surgindo, então, as escolas de educação especial, paralelas, né, ou as classes especiais, para atender as demandas desse público, né, dessas crianças, demandas de aprendizagem, né, de desenvolvimento. E aí, em 2008, pela primeira vez, essa política, então, ela garante que toda criança, independente de ter alguma deficiência ou não, alguma limitação ou não, a vaga dela está garantida em todas as escolas públicas do país, em todos os níveis de ensino, né? Desde a educação infantil até o ensino superior, enfim. E a partir daí, a gente começa a ver, então, aumentar o número de crianças, né, com deficiência ou com transtornos ou com altas habilidades ou superdotação, que é o público, né, o público da educação especial na perspectiva da educação inclusiva nas escolas. Então, a gente começa quando isso é garantido, a aprender a conviver com essas diferenças na escola, que até então, por muito tempo, tinha passado batido.
como não era garantido, então as famílias eram incentivadas a matricularem seus filhos que porventura tivessem alguma deficiência, alguma limitação, em escolas especiais, que hoje são conhecidas, né, como com diversas instituições, né, que não são especificamente voltadas para a escolarização, como as escolas públicas do Sistema Nacional de Ensino, que atende ao currículo nacional, estadual, municipal, né? Então, aí a gente vê esse aumento. E aí, vários tipos de deficiências. Crianças, até mesmo dentro de uma deficiência, como o autismo, por exemplo, o transtorno do espectro autista, elas são muito diferentes entre si. Então, a escola não está preparada para lidar com essas diferenças. Até porque a gente também vem de um processo histórico, né? Que é muito recente a educação, ela ser garantida para todo o público, né? Se a gente pega ali na Constituição, então, de 88, porque até então, a criança que não queria estudar não era obrigada, não tinham políticas de busca ativa dessas crianças, né? As famílias não tinham, se não quisessem matricular seus filhos, não eram obrigadas, de certa forma, não tinha que responder, né? Responder a instâncias, né? Jurídicas, civis, enfim. E aí a gente está vendo esse processo de garantia da educação para todas as crianças e, principalmente, uma política de educação especial que define, né, diretrizes para atender esse público no Sistema Nacional de Educação. Isso acabou até respondendo uma questão que muitas pessoas têm, que é assim, aumentou a quantidade de autistas? Porque hoje a gente vê muito, né? Na verdade, pode ser baseado nesse acesso. Como eles estão convivendo mais com as crianças, indo mais para a escola, pode ter aumentado. Eu não sei, né? Porque antigamente, eu me lembro, eles realmente não iam para a escola. E muitas vezes ficavam presos em casa, né? E hoje eles são acolhidos, inclusive previsto em lei. Sim, a gente tem algumas pesquisas, né, que discutem um certo aumento, né, de diagnóstico, mas até que ponto a gente saber se é um aumento mesmo na porcentagem da população que tem o autismo, porque hoje a gente tem muito mais acesso a laudos, né, a avaliações, como todas as crianças hoje aqui no Brasil, principalmente, né, falando de Brasil, elas precisam estar na escola, elas têm essa vaga garantida e precisam estar, né, elas são buscadas em suas casas, então existem programas voltados para isso. Então, a escola, ela é esse lugar de encontro de toda a população, né, em idade escolar. E, a partir daí, os professores, eles conseguem perceber as crianças que apresentam demandas que não são comuns àquela idade, né? Aquele nível escolar. Então, os professores são os primeiros, muitas vezes, a identificar, que às vezes tem até famílias que não identificaram, que não perceberam, né, algumas questões. E a escola, ela faz esse papel muito bem. Então, sim, eu acredito que grande parte desse aumento é por essa inclusão, porque, como antes, se a criança apresentava qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, essa criança não precisava mais ir para a escola. Ai, não quer, ele não gosta, ai, ele é difícil, ele não... Ai, não vai, né? E hoje não. Hoje elas precisam, então, ter ali pelo menos a educação básica, né? De formação. Então, a gente tem esses encontros. E aí, consequentemente, aumenta, sim, a percepção dessas diferenças, né? É verdade. E tem alguns alunos que eles não têm uma determinada habilidade, porque, por exemplo, não foi trabalhado com uma terapia ocupacional ou junto com o psicólogo. E por alguma razão, porque ele está naquela idade escolar, ele acaba não se misturando, né? Na verdade, estando junto dessas crianças que não têm deficiência. Então, a pergunta é mais ou menos assim, né? Tem aluno que não tem habilidade de determinada etapa do ensino, por exemplo, como o Fundamental 2, né? E como é que se dá essa inclusão de um aluno não verbal, por exemplo, um aluno que tem a estereotipia, um nível de suporte maior, sem esse trabalho de TO, né? Porque às vezes o aluno chega na sala sem essas habilidades.
E aí encontra um professor que também não teve a sua educação continuada, um professor do ensino regular que não fez parte do atendimento que chama AE, né? O Que é o atendimento educacional especializado. educação especializado, que não tem ainda o know-how de atuar, né, com esse aluno. Como é que funciona essa inclusão? Então, a gente tem ali o ponto alto da política garantindo o acesso, a participação, a permanência. E aí, um dos pontos altos da política para garantir a acessibilidade, a aprendizagem dessas crianças, a participação dessas crianças na escola, é o atendimento educacional especializado. A política do atendimento educacional especializado que veio concomitante à política nacional, a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Só que aí, sim, a gente tem alguns problemas, alguns limites com essa política, né? Por quê? Não são todas... O atendimento educacional especializado, ele ficou vinculado às salas de recursos multifuncionais. Então, você tem escolas, teoricamente, a partir dessa política, todas as escolas deveriam ter sala de recursos multifuncionais, professores do atendimento educacional especializado, atuando ali na escola em parceria com os professores das salas de aula comum, pensando nos recursos de acessibilidade para os estudantes público-alvo dessa política. Só que aí, quando a política, a gente vai fazer as pesquisas, né, e a gente vê nas pesquisas, nos estudos que já foram feitos, infelizmente ainda não são todas as escolas que têm as salas de recursos multifuncionais, ou seja, que tem pelo menos um professor que tem uma formação específica na área. Então, os outros... E aí, a gente tem programas de formação continuada, mas que ainda não dá conta da grande quantidade de escolas e de professores que precisam fazer essa formação. Então, esses são limites, sim, que a política ainda não dá conta. As salas de recursos multifuncionais não foram universalizadas no Sistema Nacional de Educação do país, né? Aqui em Cuiabá, a gente tem várias escolas, a maioria das escolas, na verdade, tem as salas de recursos e o atendimento. As escolas que não têm, elas têm que buscar, esse estudante, ele pode buscar acompanhamento numa escola polo, numa escola próxima, para fazer o atendimento desses alunos. Só que ainda assim não é suficiente, mesmo nas escolas que têm esse profissional, porque o profissional, ele atende o aluno no contraturno. Então, se esse aluno estuda de manhã, por exemplo, numa turma de 4º ano na escola, ele vai frequentar a sala de recursos multifuncionais no período da tarde. E aí vai ser definida a quantidade de dias ou de horas que esse aluno vai ser atendido. E aí esse professor, ele é responsável por organizar os recursos de acessibilidade para esse aluno. Então, identificar o que esse aluno está precisando para potencializar a participação dele em sala, sua aprendizagem. Então, muitos autistas precisam, por exemplo, de recursos de comunicação alternativa e aumentativa. Então, a gente tem fichas, a gente tem softwares, a gente tem tablets, a gente tem uma infinidade de recursos, desde recursos analógicos até os recursos, né, mais tecnológicos, digitais. E aí o professor tem que, então, atende esse aluno, pensa em atividades, vê que atividades, o que esse aluno está ali na zona de desenvolvimento proximal dele, de habilidades que ele já desenvolveu ou que está próximo de desenvolver, e pensar, então, em estratégias, em recursos para potencializar a aprendizagem desse aluno. Só que, e aí o professor faz esse atendimento, mas é difícil um horário, um tempo para ele dialogar com os professores de sala. Porque ele vai ter que fazer isso com vários alunos. Alunos com deficiência visual, e dentro da deficiência visual a gente tem os cegos, a gente tem a baixa visão, a gente tem a visão monocular, a gente tem vários tipos. Então, as necessidades são diferentes. A gente tem alunos uma diversidade, não é? Alunos com paralisia também em diferentes níveis e demandas.
Tem alunos que já andam, outros que fazem uso da cadeira de rodas, outros que andam com apoio, né, de um andador. Alguns têm dificuldade de higienização. Isso, exatamente. Então, assim, o professor, ele acaba também tendo essa dificuldade. O professor da sala de aula, por ter que atender as outras políticas também. As políticas de avaliação, principalmente. Ele tem que produzir uma série de conteúdos pensando nas avaliações de larga escala que vem, tanto do município quanto do país, as Em provas. uma sala de 20, 30 alunos ainda. Então, realmente são limites. Mas eu acredito que é importante, que nem por isso... então não faz inclusão porque falta muita coisa, então não é certo. Não. É o ponto inicial para a gente ir vendo no dia a dia as demandas e lutar por essas melhorias. Para a gente avançar. Se a gente esperar um lugar perfeito, nunca vai existir, porque a gente não vai saber quais são as demandas se essas pessoas não estiverem lá. Se todas as pessoas não estiverem frequentando os mesmos espaços, né? Exatamente. Então, a partir da rotina no dia a dia, a gente vai identificando as demandas e pensando em estratégias. E aí solicitando para a escola, para a equipe gestora, solicitando para a Secretaria Municipal de Educação e sempre em diálogo. Algumas coisas a gente tem bons resultados, a gente tem várias pesquisas que mostram, sabe, vários resultados muito legais, assim, e outros nem tanto. Mas a gente tem que continuar acreditando, lutando. Eu acredito, eu luto, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva. Assim, você é bastante ativista, né? Nas suas pesquisas. Mostra. Porque todo professor é um ativista, né? Ele é um ativista político também, não é? E aí, tem uma outra situação. Quando você foi falando a quantidade de demanda que o professor tinha, eu ainda me lembrei da tarefa adaptada. Porque precisa adaptar também tarefa para ele, né? Para esse estudante. É mais uma demanda. Por exemplo, se a ADI, não sei se você chama ADI, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, se ela chegou a tempo, se ela estava em outra sala, se tem a quantidade de ADI. Então, assim, é isso mesmo. É dentro do que se ocorre da demanda que vai buscando as soluções. Isso vai variar muito. Assim, a gente, na política, a gente... tem os profissionais de apoio, os profissionais de apoio escolar. E aí, cada estado ou município faz a sua tradução dessa política. Então, falando mais especificamente onde eu atuo, que é no município de Cuiabá, eles chamam ou de cuidadores, profissional cuidador, que é reconhecido também pela política, ou de profissional de apoio. Que aí o trabalho desse profissional, ele também tem uma longa discussão. Apresentei um artigo ano passado no Congresso Brasileiro de Educação Especial, fiz um levantamento, uma revisão sistemática de literatura sobre a atuação desse profissional, porque não é regulamentada. Então, assim, a gente tem, em cada cidade, estado do país, ele atuando de diferentes formas, ele tendo diferentes nomenclaturas para designar o seu trabalho. Então, a gente tem, assim, na política, o quê? O básico, que ele é um profissional responsável por atividade de alimentação, higienização, locomoção e demais atividades que se fizer necessário, que não tenham outro profissional específico, né? E aí, no município de Cuiabá, esse profissional, ele fica específico para isso, alimentação, higienização e locomoção. Ele é um profissional terceirizado, é uma empresa terceirizada atualmente, acho que desde 2019. É uma empresa terceirizada que contrata esses profissionais de nível médio, fazem algumas formações, algumas capacitações, aí eles vão para a escola, participam, né, das reuniões, das formações da escola, e ele tem que acompanhar esses alunos. Mas imagina, esse profissional, atualmente, ele tem uma carga horária de 40 horas dentro das escolas. Ele está lá das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Antes de ser terceirizado, ele tinha uma carga horária de 30 horas. Ou ele trabalhava no período matutino, das 6 da manhã ao meio-dia, ou no período vespertino, do meio-dia às 18. Então, o que implica nisso? Implica que quando ele tem essa carga horária ali de 30 horas, das 6 ao meio-dia, ele recebe esses alunos, ele pode receber esse aluno, porque tem muitos alunos
público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva que chegam na escola de transporte público, dos ônibus. Sim. E os ônibus não têm horário para chegar, eles saem buscando os alunos. Então, muitos alunos chegavam 6h30 da manhã na escola, 6 da manhã na escola, 6h40. Esse profissional já recebia esse aluno e, ao final da aula, entregava esse aluno, fazia o registro diário, ele é responsável por fazer registro sobre como foi o dia daquele aluno. Então, a gente tinha um pouquinho mais de qualidade. A partir do momento que terceirizou, eles passaram a trabalhar mais e a ganhar menos. Isso a gente pode buscar no Diário Oficial do município de Cuiabá, na Gazeta Municipal do município de Cuiabá, é online. Você acha todos os valores que são pagos para as empresas e quanto esses profissionais recebem no Olerite é muito pouco. É como o portal da transparência, não é? Exatamente. E aí, muitas crianças, se os pais vão deixar na escola essas crianças com deficiência, que tem uma demanda desse profissional, chega 10 minutos para 7, não tem um profissional lá para receber. Sim. Então, são casos assim que a escola precisa dar conta, sem ter profissional. Precisa se organizar ali de uma forma. Então, a gente também pensa que a escola faz muito com tão pouco. Eles fazem muito. E, assim, muitas crianças, às vezes, se o pai atrasa para buscar, fica assim, um professor segura um pouco, ou a coordenadora, ou uma pessoa da limpeza da escola. Então, assim, a gente... São muitas demandas, não é? São muitos detalhes. Você falou das atividades Adaptadas. né? Que aí também entra na acessibilidade. Então, a gente tem crianças que não enxergam, precisam ter os livros em braille, por exemplo. Ou recursos, softwares de leitor, né? De leitor de texto, leitor de tela. E nem sempre isso chega na hora ou quando é para chegar. É solicitado, mas aí o livro já vai chegar no final do ano. E aí esses livros também ainda estão numa fase de desenvolvimento, porque ainda são livros que não dá conta de especificidades e particularidades, de fazer ali uma definição de imagens. Quando tem os livros infantis, os livros didáticos, tem muitas imagens, tem gráficos, tem... Então, esses livros também têm uma dificuldade de mostrar... E, às vezes, a imagem é um desenho animado e não o desenho real, o que até dificulta também, né? Em falar também em leitores para pessoas com deficiências visuais, existe também óculos com inteligência artificial, né? Que faz reconhecimento de texto. Sim. E acaba transformando texto em áudio. Sim, tem É caro, né? Eu soube que é caríssimo, né? É caríssimo. Acho que a gente... Eu tive a oportunidade de conhecer um desses óculos no ano passado. Não me lembro agora se foi ano passado ou retrasado. Acho que foi no início do ano passado, no início de 2023. O governo do estado, ele disponibilizou para estudantes cegos, né, ou seja, que são deficientes visuais totais, esses óculos, para tanto estudantes matriculados na rede estadual quanto nas redes municipais do estado. Você experimentou o óculos? Sim. E é bacana, deu certo? Ele lê mesmo? Ele lê. Ele é um óculos, assim, parece comum, mas ele tem um dispositivo na lateral, que é como se fosse uma câmerazinha. Interessante. E uma caixinha de som acoplada. Incrível. Então, o aluno, ele pode colocar o óculos e se colocar uma folha de um livro, abrir na frente dele, ele começa automaticamente a fazer a leitura daquela folha, daquele papel, daquele livro. Né? Mas tem aquela dificuldade de ler gráficos, de ler imagens, mas o texto ele lê muito bem, perfeitamente. Faz reconhecimento de pessoas, então você pode chegar na frente de uma pessoa e fazer o registro, tem os botõezinhos de comando, e aí você coloca o nome, Michele, né? O óculos está aqui, fez a leitura. Toda vez que você tiver com aquele óculos, o aluno tiver com aquele óculos, e a Michele passar na frente dele, vai falar, Michele está à sua frente. Incrível! Sim. Mágico, muito bom. Eles podem levar para casa esse óculos ou Sim. somente para a sala de aula? Sim, nesse projeto
do governo do estado, o óculos ficou destinado para uso exclusivo de cada aluno. Então, é dele. O óculos vem com o nome dele, que é para ele. Ele tem a responsabilidade de usar, né, no seu dia a dia. Você conhece mais algum aplicativo ou algo de inteligência artificial, ou então um avatar de inteligência artificial que vai ler Libras? Qualquer aplicativo que você possa falar, qualquer sistema, Sim. robozinho, alguma coisa. E se eles são baseados em algum método, eu já ouvi falar no método ABA, ou se eles não têm metodologia, tipo assim, se ele é feito em cima de pesquisas mesmo, né? Sim, hoje tem muita coisa. Um aplicativo que eu gosto muito é o HandTalk, que ele é um avatarzinho que você pode digitar palavras em português, frases, e ele faz a tradução em Libras. Então é muito legal para você conversar, se comunicar com uma pessoa surda e até mesmo para ensinar, para aprender, né, as palavras, a comunicação em Libras. Eu gosto muito desse aplicativo do HandTalk. A gente tem vários aplicativos de comunicação alternativa e aumentativa, que são essas principalmente usados por autistas, né? Ele tem dificuldade, muitos autistas têm dificuldade na comunicação verbal oral. Então é como se fosse muito desgastante ter que falar. Então, para eles, para muitos, é mais fácil apontar, mostrar ou digitar. Então, você tem esses aplicativos. Só que, assim, particularmente, muitos aplicativos são pagos. Os que são Entendi. melhores são mais caros. Então, a gente acaba não tendo um acesso gratuito, né? Nas escolas. Então, a gente acaba não conhecendo muitos. E os que têm algumas versões gratuitas é bem limitado, acaba não... Mas, assim, no município, quando... Acho que foi em 2010, por aí, quando começou a implantação das salas de recursos multifuncionais em Cuiabá, a partir de um programa do governo federal, eles disponibilizaram um software, um CD, com esse software para todas essas escolas, a princípio, né, que começaram com as salas de recursos multifuncionais, para produzir essas pranchas de comunicação. Eu não consigo me lembrar agora o nome desse software, mas ele era caríssimo, era um cuidado. Mas ainda assim, você vai ver hoje, em poucas escolas que eu trabalhei, já trabalhei em umas 4 ou 5, já tinham sumido, já tinham sido extraviados. E esses softwares, eles têm estão ancorados em alguma pesquisa? Por exemplo, você é a favor do método ABA? E se esses softwares, eles têm esse método acoplado? Ele é feito em cima de ciência? É isso que eu quero saber. Sim, acredito que sim. A maioria, né, dos recursos de acessibilidade que a gente tem fazem parte de pesquisas. E hoje, cada vez mais. Hoje a gente tem maiores incentivos do governo federal para o desenvolvimento de pesquisas, né? Eu mesmo, particularmente, tenho uma bolsa de doutorado pela FAPEMAT, a Fundação de Amparo aos Pesquisadores de Mato Grosso, com um produto tecnológico. Então, a gente está pensando em desenvolver um produto, mas dentro de um projeto de pesquisa da minha orientadora, em parceria com estudantes da Engenharia Elétrica da UFMT, do PET, do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da UFMT, e estão sendo produzidos jogos didáticos eletrônicos para estudantes público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, esse projeto ele é desde 2020, 2021, já passou por várias fases. E atualmente, a gente fez a doação de um kit para uma escola aqui de Cuiabá, com 3 jogos. E aí, a gente vai analisando. Eu apresentei, tem um artigo que está para ser publicado, né? Agora no CEMEDU, um artigo específico falando da experiência inicial com esses jogos nessa escola. Então, e aí ele já
foram sendo revistos. Na fase de teste ainda, de laboratório, foram feitos alguns experimentos em algumas escolas e já foram identificados alguns problemas, algumas coisas que poderiam melhorar. Os botões não tinham... a gente usa caixa feita em MDF, botões de fliperama, por serem mais resistentes. E aí depende, cada jogo tem uma função. A gente tem jogos de associação de colunas, jogos de alfabeto, que faz leitura de cartões com aquele sistema de RFID, que é como se fosse aqueles cartões magnéticos de ônibus, de transporte público. Sim. Então, você coloca um cartão com uma imagem ou de alguma letra. O jogo, ele faz a leitura daquele cartão. Então, por exemplo, palavras de alfabetização, gato, rato, ele faz, aí a criança pode digitar ou a letra inicial ou a palavra completa, e aí o jogo fala se está certo ou se está errado. Aí foi acrescentado botões, em cima dos botões, as teclas em braille, para também potencializar a aprendizagem dos estudantes com deficiência visual. A gente tem melhorado. Começou primeiro só com a letra inicial das palavras, agora já ampliou. Tem um arquivo nos jogos com mais de 100 palavras e podem ser acrescentados. Os professores podem acrescentar. Então, a gente está avaliando. Então, assim, tem várias... todos, acho que acredito que os jogos, os softwares, os aplicativos, eles passam por essa fase de avaliação, né, de estudo, de pesquisa em campo mesmo, né, nas salas de aula. E aí, para potencializar, para melhorar, algumas coisas permanecem, outras não parecem tão viáveis, ou às vezes acabam sendo muito caras. Bastante avançada a sua pesquisa, gostei. Vocês são os verdadeiros professores pardais, né? O professor Pardal, que tem ali seu laboratório, né, criando novos objetos. E é um produto educacional. Eu estou muito curiosa para ver o resultado dessa pesquisa. Sim, e ver o próprio produto, né? Porque físico, é físico, né? É materializado. materializado. E o legal é fazer essas parcerias. Então, professores, né, pedagogos que estão na escola, atuando com essas crianças, com esses estudantes, e pessoas da área da engenharia elétrica, que também fazem parceria com a arquitetura, com outros, né, outros PETs, outros programas, para potencializar o desenvolvimento desses jogos, desses recursos. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Se nós, professores, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe como fazer, como elaborar um jogo. E eles sabem como elaborar, mas eles não sabem para quê, qual a necessidade, o que precisa. Sabem. É uma parceria completa, né? Muito bom. E a gente tem falado bastante da educação pública, né? Dessa adaptação, como é que funciona, o atendimento especializado, inclusivo. Agora, na educação privada, como é que funciona a inclusão? Porque eu sei que na lei está previsto que não pode cobrar por um auxiliar ou um auxiliar de desenvolvimento infantil a mais, não pode ser cobrado. Não pode recusar o aluno. O que é que você sabe sobre essa inclusão na parte privada mesmo, no ensino privado? Sim, gente. As escolas privadas, elas têm que atender às políticas nacionais, estaduais, municipais. Então, se a gente tem uma política nacional de inclusão, vale para a escola pública e vale para as escolas privadas. Então, se você tem a garantia de profissionais de apoio para exercer aquelas determinadas funções, e se você tem uma criança numa escola privada que demanda dessas funções, esse profissional precisa estar garantido. Salas de recursos, atendimento educacional especializado, deveria estar presente em todas as escolas e sem custo adicional, né? Deveria estar garantido, porque hoje a educação, ela é numa perspectiva inclusiva, a educação nacional. Não é opcional, não é uma escolha. E sim, não se pode cobrar mais, não se deve, mas assim, acaba acontecendo. Inclusive, como eu estou no município, a gente recebe muitas crianças que vêm de famílias de uma classe econômica melhor, né, mais alta, e que, por exemplo, o seu filho que não tem deficiência está numa escola particular, e o seu filho que tem deficiência está numa escola pública.
Por quê? Porque eles são indicados pela própria escola. Ai, mas lá na escola pública, no município é tão bom, lá eles têm. É uma forma de recusa a Eles isso. têm profissional de apoio, eles têm salas de recursos, eles têm, seu filho vai ser melhor atendido lá. E aí os pais, eu já vi pais, assim, entenderem, nossa, olha que bonito, achei tão legal a diretora da escola falar isso para Indicar mim, isso. do bom trabalho que a escola pública faz. Mas, na verdade, é porque não quer receber É uma um recusa. aluno por... Isso pode gerar uma judicialização? Com certeza, com certeza. Tem casos que já aconteceu. Porque também a família precisa se apropriar dos seus direitos para poder cobrar, né? Sim. Nem sempre eles sabem, né? Nem sempre sabem. Mas, sim, só que aí é aquilo. Aí essa escola pode... Muitas famílias acabam até não querendo judicializar ou ir atrás, porque assim, não vou querer, então, que agora, por meio de processo de judicialização, meu filho tenha a vaga dele garantida nessa escola. Porque não faz Entendi. sentido, a escola já não quer recebê-lo e eu querer que ele fique nessa escola. Então, a gente tem, assim, problemas de diferentes ordens, né? Me deixou uma pequena preocupação, que é em relação às crianças que não têm deficiência da escola privada, que acaba não tendo esse momento civilizatório, que é praticar a tolerância, ter um colega com deficiência ao lado, né? Eles vão acabar não tendo essa oportunidade, né? Hoje a gente já tem muitas pesquisas que mostram a importância de conviver desde a infância. Assim né? como você conviveu, não é? Isso, se tornam pessoas, adultos, muito mais criativos para perceber os problemas do mundo, enfrentar os desafios do mundo atual, pensar em soluções, em até ferramentas de tecnologia mesmo, de inovação, de estratégias, de acessibilidade. Então, a gente vê muito isso de pessoas que hoje são adultas, que em suas infâncias puderam conviver, né, com crianças com deficiências, transtornos, altas habilidades, enfim. Então, sim, é uma forma realmente, porque assim, se a gente pensar, o que é o objetivo da educação? Né? Exatamente. É uma formação técnica ou é uma formação humana? Para a gente viver em sociedade, a gente aprender a viver melhor, a conviver melhor em sociedade, Exatamente. solucionar os problemas sociais. Então, com certeza, a criança que convive com as mais diversas diferenças, ela vai ser um adulto muito mais tolerante, não é? Olha muito mais sensível, como uma criativo. recusa pode gerar um impacto tão grande, né, na vida das pessoas e da humanidade mesmo. Mas assim, eu vejo que você é altamente tecnológica, entende tudo, responde tudo, já tem tudo aí já preparado, porque é a sua experiência. Você acha que as tecnologias assistivas ajudam mesmo em determinadas situações? Com certeza. A gente É tem preciso, não é? Sim. E o poder certeza. público está investindo? O caso da FAPEMAT que você falou é um investimento, né? Abrir esse edital é um investimento, porque você está produzindo, né, um objeto, um produto educacional. Sim. Atualmente, a gente tem muitas políticas de incentivo a projetos de inovação, de tecnologias, do uso de tecnologias. Uma coisa só que me preocupa é a gente realmente pensar no uso ético dessas tecnologias, desses recursos, né? E não simplesmente na questão econômica. Porque é claro que potencializa, a gente pensa, nossa, então agora o poder público está olhando para as pessoas com deficiência, pensando nas tecnologias para potencializar a acessibilidade. Mas, infelizmente, muitas vezes o que tem desafios, né? Para além dos benefícios, né? Não só desafios, mas assim, tem muito da questão econômica envolvida. Sim. É muito assim, se isso é rentável, se isso vai gerar dinheiro, vai dar retorno, né, pro comércio, para a indústria, enfim. Então, a gente não... Por isso é importante a gente pensar nessas tecnologias para que elas não parem, para que não veja assim, não vai dar retorno. É uma boa tecnologia, soluciona a demanda daquele sujeito, a gente percebeu, mas não é viável comercialmente. Então, pronto, parou.
sabe? Pensar assim entendi. do ponto de vista ético, não pensar só nesse retorno financeiro, mas É. pensar realmente se vai favorecer, então vamos investir. Isso, e entender os sentidos disso tudo, né? Incrível. Mas eu quero saber sobre a sua dissertação de mestrado para depois navegarmos para o seu doutorado. Você fala sobre a fotografia, né? O uso da fotografia na educação para surdos. Como é que funciona isso? Como é essa relação? Mas antes eu queria saber por que fotografia? Você gosta de fotografia? Você fotografa? Entender um pouco sobre você. Onde está você nessa pesquisa? Eu amo fotografia. Ah, que legal. Gente, eu tive assim. Eu sempre volto na minha infância. Eu acho que também tudo na nossa vida hoje. A gente se constitui, né, sim, por é essas pela histórias, nossa nossas infância. vivências, nosso Sim. caminhar. E aí você fotografava muito? Sim, eu tive a oportunidade na minha infância, assim, lá pelos 9 anos, de ter câmera digital. O meu pai, ele gosta muito. Ele sempre foi, assim, meio autodidata. Ele era, assim, fissurado. E hoje ele fotografa ainda? Olha o desafio aí lançado. Ele adora, mas hoje menos. Mas Menos. eu fui aquela criança que a gente tem, eu e meus irmãos, temos a nossa vida toda filmada. Várias legal. viagens e passeios. O meu pai tava lá com a câmera, Filmando tudo. filmando. E aí, quando ele teve a oportunidade de vir aquelas primeiras câmeras digitais, ele comprou. E assim, a gente vem de uma família mais simples, mas era uma coisa que era importante pra ele. Então ele fazia Porque a arte questão. também, né? Sim, e aí a gente aprendeu muito, porque meu pai também era muito, assim, pode usar. Não era aquela coisa, não, é só meu. Isso aqui Entendi. é de adulto, isso aqui é só... Não, ele deixava a gente explorar. Então, hoje eu tenho e cresci com isso, assim, sabe? Olhar ângulo, enquadramento, luz, sombra, o que Que eu quero legal. destacar, o que Eu que não eu entendo nada, quero. obturador, entendo nada. Eu sei que eu vou tirando a foto assim, não entendo muito Mas sabe não. assim, mas assim, eu acho que é com uma coisa de arte mesmo, do olhar, muito mais uma olhar. preocupação assim, o que eu tô olhando, o que eu quero registrar, o que tá, assim, e muito de beleza pra mim hoje, sabe? Eu gosto muito disso, de olhar as árvores, os passarinhos, o céu, as pessoas ali brincando, sem ver que eu tô fotografando, sem posar pra foto, sem olhar. Amanda Aquela- Manuel de Barros. Aí a Lindeza. minha dissertação de mestrado tem muito de Manuel de Tem Barros. muito de Manuel. Em todos os capítulos tem um trecho, uma poesia. Que lindo, do Manuel de Barros, é. sim. Tá vendo aí que eu me associei você a ele? E aí você vê a fotografia como auxiliar do ensino-aprendizagem para surdo. Quero entender um pouco sobre. Sim, é uma forma, né, vamos falar da minha dissertação. Tá. O título da minha dissertação é Fotografia como prática de enunciação na educação e ciências de estudantes surdos. Certo. Então, o que a gente percebe? A fotografia como uma linguagem, como uma prática de enunciação, uma prática de sentidos, de significação. Então, por meio da fotografia, o sujeito tem a oportunidade, além de fazer a leitura do mundo, de ver o que ele quer registrar naquele pequeno recorte, naquele pequeno fragmento, e o que ele quer falar, o que ele quer transmitir, que ideia, que sensação, que conhecimento, que sentido, que produção de sentidos é essa, né? E aí eu tive a grata felicidade de estar no mesmo espaço-tempo durante o meu mestrado, que estava acontecendo um projeto de extensão universitária, coordenado pela minha orientadora, com a temática Águas em Mato Grosso. Que Então, legal. esse projeto tinha 5 escolas do estado de Mato Grosso participantes. E tinha escolas de Cuiabá, de Várzea Grande, uma escola em Nobres. E uma dessas escolas era uma escola de educação especial de surdos. Só para surdos? Só de surdos. Incrível. Você já entendia Libras nessa época? Sim, desde a minha infância, eu fiz aulas de Libras. Você falou na sua infância, né? Desde a escola que sua mãe trabalhava. Na escola que eu estudei durante uns 3 anos, a gente
tinha um projeto que ensinava Libras e eu participava desse projeto. A gente fazia apresentações pelo estado de músicas em Libras. Que lindo, eu amo. E aí, quando eu comecei a graduação, comecei a fazer aulas de Libras na UFMT. Tive a oportunidade de fazer Libras no SEADA também. Eu te interrompi, mas eu vou voltar. Então, em Nobres, tinham essa escola especializada. Não, em Nobres não. Aqui, em Cuiabá. Então, aqui em Cuiabá tinha uma escola especializada em surdos. Em educação de surdos, que é o SEADA, que ainda tem, Ainda até tem. hoje. Porque o que a gente vê? Por exemplo, a importância da criança que nasce surda, por exemplo, aprender a Libras como uma língua materna. Porque a criança ouvinte, ela tá desde bebezinho, desde a barriga, ouvindo. Ela tá num espaço que ela tá ouvindo sons o tempo todo. Seja até da televisão, do ambiente de pessoas. Então, ela precisa estar exposta à língua brasileira de sinais, a criança surda desde bebê. Então, essa escola trabalha, sim, a alfabetização da Libras, né? Trabalha conhecimentos nas diferentes áreas de conhecimento português, matemática, história, em Libras, para esses estudantes. Tem estudantes surdos, cegos. Tem um trabalho muito legal de uma amiga minha, da Valquíria, com a aprendizagem de estudantes surdos cegos, a pesquisa de doutorado dela lá no SEADA, muito legal, de mestrado e doutorado. Então, eu tive essa felicidade de acompanhar esse projeto que tinha não só estudantes surdos, mas também ouvintes dessas outras regiões, né, de Mato Grosso, tanto de Cuiabá, Várzea Grande, quanto de Nobres. E aí, com essa temática Águas em Mato Grosso, cada escola era responsável por acompanhar uma parte de água do estado. Seja um rio, um córrego, uma nascente. E aí, a do SEADA, eles acompanhavam o rio Cuiabá. E aí, eles faziam diversas atividades de pesquisa. E então, eles participavam de oficinas organizadas pela UFMT, de formas de investigação. Então, uma das formas de investigação era a fotografia. E eles iam a campo fotografar. Eles tinham aulas prévias de como manusear câmeras fotográficas, desde as mais tecnológicas até as de celular, as digitais de celular, de perceber todos o recurso, a parte técnica da câmera, até como utilizar da melhor forma possível. E depois eles iam a campo fazer as pesquisas, entrevistar pessoas, observar, fazer os registros. E eu pude acompanhar esse processo. E uma coisa que foi muito legal é que eles acompanharam vários processos, etapas da fotografia. Eles fizeram até uma oficina de pinhole, que é uma câmera num buraco de agulha. É numa lata, uma câmera artesanal, como se próxima das câmeras, das primeiras câmeras fotográficas, né, de registros da história. Então, numa lata, faz um buraco de agulha. Dentro dessa lata é colocado um papel de foto. E aí você tampa esse buraco para ele não... tampa com aquela fita, aquela mais preta, aquela fita que não deixa a passagem de luz naquele buraco. Sim. E aí você quer fotografar um lugar, você tem que colocar aquela lata posicionada onde você quer fotografar, e aí você tira a fita adesiva, e aí deixa por cerca de 50 segundos a 1 minuto e fecha de novo. Depois você faz o processo de ir numa câmara escura, aquela com luz vermelha, e fazer a revelação da foto. Incrível. E aí a foto sai em preto e branco, sai meio parecido com o negativo de uma câmera fotográfica antiga. Sim. Então, assim, foi muito legal todas as vivências, sabe, que nós tivemos nesse projeto e que eu pude acompanhar. E aí os estudantes surdos, eles fizeram registros incríveis, assim, sabe? Eles mostraram quantos são detalhistas e perceptivos, que tem coisas que passam batido por nós. Já é um grande achado, não é? Desde primeira, imagina uma pessoa que não está acostumada a fotografar, né? Ela faz uma oficina, e aí você vai ver as diferenças das fotos dos surdos. Desde o começo, eles sempre buscavam, a maioria, né, dos estudantes, aqueles detalhes menores, sabe? O caminho da formiga. Sim. No chão, aqueles detalhes. Essa era a
percepção deles, assim, de registros. E era muito legal, e aprendi muito, assim, desde a gente chegar próximo a uma nascente de rio, e eles já começarem a perceber antes mesmo da gente ver, porque eles percebiam a vibração da terra Incrível. e já começava a comunicar, contar pra gente. O que está acontecendo aqui? Por que está vibrando o chão? E a gente nem tinha percebido essa vibração. Que Então, lindo. assim, e aí foi muito legal, porque por meio dessas fotografias, eles fizeram entrevistas, pesquisas, essas imagens foram divulgadas em vários espaços públicos. Na época, estava construindo a Orla do Porto. Então, eles verificaram que tinha muitos dejetos in natura sendo jogados no rio, tinha muito entulho, muito lixo. E aí, eles puderam, então, enunciar, mostrar os sentidos, os significados que eles estavam acompanhando no processo ali de construção da Orla do Porto em volta do rio Cuiabá. E divulgar isso em vários eventos, em vários espaços públicos. Eles viajaram até para outros estados divulgando. Então, foi muito legal, assim, ver o protagonismo deles, né, desses estudantes, pelo uso da fotografia e na aprendizagem do ensino de ciências naturais. Perfeito. Fiquei assim, até emocionada, porque é um trabalho lindíssimo que você fez, tendo você como pesquisadora principal. E como que pode encontrar? A gente pode encontrar essa sua dissertação? Está no repositório da Universidade Federal de Mato Grosso. Sim, E está. ela é ilustrada? As imagens estão lá? Tem muitas fotografias. Tem muitas fotos. Muita gente, eu acredito que está bem curioso para ver. Ah, que legal. Acessem. É, bacana demais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua tese doutoral, que está caminhando aí para ser mais um show, né? É também na área de inclusão? Sim. Então, assim, a tese que a gente está desenvolvendo, ela tem como temática as políticas e o currículo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no município de Cuiabá. A tradução da política, o que a gente entende a partir de pesquisadores, né, que a gente atua ali, como o Stephen Ball, que trabalha com o ciclo de políticas, a gente entende que todas as práticas que a gente tem na escola, os textos políticos, eles são negociados, eles são atuados de diferentes formas nas diferentes escolas. Então, a gente tem uma política nacional, a política municipal, mas cada escola tem as suas traduções, os seus sentidos particulares, E que até as potencializa políticas... a experiência humana, né? Sim. Então, a gente vai investigar isso, assim, como que está acontecendo a tradução dessa política da educação especial no município de Cuiabá. Pensando, então, em todas essas possibilidades aí, os avanços, as potencialidades e também as limitações, né, as problemáticas que a gente tem no dia a dia e como a gente pode resolver, melhorar, né? E aí tem o produto tecnológico, que em meio a isso também, paralelo, caminhando junto, então pensando nesse jogo eletrônico. O jogo faz parte da tese ou é um projeto separado? É um projeto separado, mas que vai compor a tese, né? Sim. Por conta da minha bolsa para pesquisar com produto tecnológico, então ele vai caminhar junto. A escola que a gente fez a doação desse kit de jogos é a mesma escola que eu tenho conversado, né? E começarei a fazer a pesquisa agora no próximo mês, mais especificamente. Ativamente estarei lá conversando com os professores. No campo, não é? A campo, com gestores, com os outros funcionários, os profissionais da escola, famílias. E as políticas ocultas, aquelas que não estão no papel, porque funciona também, né? Sim, a gente entende que é isso, que o que não está no papel está ali no processo de negociação, de tensão. Então, assim, a gente faz muita coisa, muitas negociações a partir do que a gente acredita que pode ser melhor, que pode potencializar a educação. Então, a gente faz coisas internas, muitas vezes, né? Então, faz parte também desse contexto político, essas atividades que muitas vezes não aparecem no texto escrito, né? E que também
faz parte de um contexto global, mundial. As políticas hoje de inclusão, elas não são particularidades só daqui do Brasil, é do planeta. Né? A gente tem ali organizações como Unesco, Banco Mundial, ONU, empresas privadas, produzindo negociações para pensar na educação e em várias outras, né, áreas sociais, políticos-sociais do mundo. Então, é isso que a gente quer compreender melhor, entender melhor como que a gente está fazendo essa tradução, o que a gente está compreendendo desse cenário mundial, como a gente faz essa tradução no nosso contexto local, esse diálogo. Mais uma produção potente aí, ó, para a gente acessar, né? Mais uma curiosidade que atiçou na gente. E eu vi no seu currículo que você tem experiência com educação à distância, mas não é educação à distância para educação inclusiva, não é? É educação à distância a nível de ensino superior. Sim, de 2017 a 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora na UFMT. Sim. E na UFMT, a gente tem os cursos de licenciatura, presencial e à distância. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no curso de pedagogia presencial e no curso de pedagogia à distância, nesse projeto. E foi muito legal, assim, essa experiência para a gente pensar também a inclusão, como está acontecendo em nível superior e essa relação com as tecnologias. E aí eu acho muito legal a proposta da educação à distância do curso de pedagogia da UFMT, porque é realmente pensada buscando a inclusão de pessoas que vivem em áreas mais afastadas, que não tiveram a oportunidade de frequentar um curso, muitas vezes não tem faculdades, universidades públicas próximo, né, à sua região. Então, esse curso ele acontece pelo formato de polos de educação aberta, que aí instituições podem promover, então, esses cursos. E aí o da UFMT é muito legal, porque eu pude conhecer esses ambientes virtuais de aprendizagem, ver como se dá essa interação, e a gente pensava junto em estratégias para melhorar a interface desses ambientes, para potencializar a comunicação, os registros, né, a interação entre professores e estudantes e alunos, e tinha muita videoconferência. Além disso, era garantido já desde sempre as aulas presenciais. Então, os professores, eles sempre iam, né, pelo menos uma vez a cada disciplina, nos polos, tirar dúvidas, conhecer os alunos. Então, assim, foi muito rico, sabe? E aí, o que eu percebi? Na educação presencial, eu tive uma aluna com baixa visão no curso de pedagogia. E naquela época, lá entre 2017 e 2019, eu fiz um movimento, porque a gente tem lá no Instituto de Educação um laboratório de informática. Mas esse laboratório não tinha softwares de leitura de tela, de textos. A gente tem o DOSVox, por exemplo, na época, né? Hoje já é mais fácil. Hoje já qualquer configuração, né, do Windows, do Chrome, a gente já acessa isso facilmente. Naquela época ainda não tínhamos tanto, né? A gente precisava desses softwares. E a gente fez reunião com a direção do Instituto de Educação, com o pessoal da Secretaria de Tecnologia, para conversar sobre esses recursos de acessibilidade. Ampliamos textos, os textos que foram trabalhados na minha disciplina foram ampliados para um tamanho de letra maior, para que ela pudesse conseguir ler. Então, a gente fez um movimento, assim, mas ainda na educação, se a gente tem dificuldade na educação básica, na educação superior ainda é um caminho. Recentemente teve o primeiro concurso para uma professora da área de educação especial lá para o curso de pedagogia da UFMT. Então, eu acredito que agora esse movimento tende a ser maior lá, né, de inclusão desses estudantes, dessas demandas. E graças às suas pesquisas também, né? Você é uma referência, uma pesquisadora nessa área de inclusão. E eu quero saber sobre esse livrinho. Ai, gente.
essa produção que está É um aí na sua bebê. mesinha, na sua mão. Vamos falar um pouquinho quem é Tupã, quem foi Tupã gente. e essa historinha. Como começou essa sua vontade pela escrita de livros infantis? Eu sempre gostei, né, de leitura, de livros, de conversar com as pessoas, de história de maneira geral, né? Só que quando eu tive meu filho, o Frederico, isso se Aflorou mais. aflorou. Eu já tinha vários escritos, assim, historinhas sobre, principalmente sobre pessoas queridas, né, da minha família, meus avós. Então eu Que escrevia lindo. poesias sobre as características de cada um deles, percebendo a diferença deles, sabe? Assim, eu sempre gostei de olhar a individualidade de cada pessoa. Acho que a gente é muito diferente um dos outros, assim. A gente é muito, e a gente Sim. aprende muito com o outro. E gostava muito disso, de fazer essa brincadeira. Então, quando o Frederico nasceu, eu me aprofundei nisso, né, nessas escritas assim, para contar para ele as histórias, para conversar. Mas a gente tinha dois cachorrinhos que a gente levava para todo lugar antes do Frederico nascer, o Tupã e a Lua. E eles acompanhavam a gente, que eu e o Lucas, né, meu companheiro, a gente gosta muito de cachoeira, de rio, de trilha, de mato. E então a gente levava muito o Tupã e a Lua para tudo. Tudo que a gente fazia, todos os finais de semana e tal que a gente tinha, ou passeava no bairro, entrava naquelas matinhas que tem, e a gente levava o Tupã e a Lua. E aí o Tupã, infelizmente, morreu. Ele foi atropelado, e morreu. E aí eu escrevi uma história em homenagem ao Tupã, mas trazendo assim para trabalhar um pouco a questão da morte dentro de mim e dentro do Frederico, de uma forma mais sensível, mais tranquila, não falando de morte, mas falando de vida. Então, falando assim dessa vivência que a gente teve no Cerrado. Então, a gente fez. O nome dessa história, desse livro, é Cachorrarinho Tupã, que é uma mistura de cachorro com passarinho. E aí, então, é o Cachorrarinho Tupã. E aí, a história acontece aqui no Cerrado. Então, ele foge de casa num dia, escapa. E aí ele vai vivendo aventuras pelo Cerrado. É E uma aí, aquarela? é uma aquarela linda da Dani Monteiro, a ilustradora, minha amiga maravilhosa, que foi doula do meu parto, do Frederico. Muito querida, professora, bióloga, bonequeira, doula, ilustradora, uma artista incrível. E aí eu tive essa felicidade que ela foi a ilustradora, então, desse livro maravilhoso, que, assim, é um presente na minha vida, assim, de tanta coisa bonita que eu já vivi com ele, contando histórias para as crianças nas escolas, e de pessoas que vêm me relatar: Amanda, ai, minha filha adorou, meu filho amou. Nossa, tem casos até de crianças que com deficiência, que gosta muito do livro, que dorme com o livro, que o livro já até rasgou, a mãe comprou outro, porque é o xodó. Lindo. Assim, mas é isso, assim, é de trabalhar de uma forma sensível, mostrar o cerrado, a beleza, trabalhar um pouco da vida e pensar que a morte não é o fim. Eu não acredito que seja isso. Eu acho que tem outras possibilidades, assim, que a gente se renova, E os se próximos planos e transforma. projetos? Vai ter mais um livro ou é o Quintal Brincante? Gente, olha, eu me identifico com a Michelle muito, porque assim, parece que a cabeça não para, sempre com planos, com ideias, a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, quer conversar com todas as pessoas do mundo, aprender Eu tenho mais com um todo plano, mundo. depois eu te conto. E a gente quer muita coisa, quer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é professor, é mãe, faz doutorado, faz livro, quer fazer quintal Faz almoço, brincante, sopinha, ainda tem essa parte. a gente Pra faz tanta criançada. coisa, né? E aí, nossa, o quintal brincante é isso, sabe? É um respiro, assim, do que a gente vive hoje, sabe? É a importância da gente se conectar mesmo à natureza. É o quê? Uma escola? É um espaço de brincar? É um Como espaço que é? de brincar. Porque a gente vê hoje, eu particularmente, né? Acredito que a gente precisa ter espaços de vivências livres, que
sabe, na escola eu gosto muito, assim, com os meus alunos, de conversar e de ver eles se desenvolvendo individualmente, as curiosidades que eles têm, potencializar. Aí eu já voltando para a coisa da fotografia, eu trabalhei fotografia com muitos alunos, principalmente autistas, que adoravam fotografar, adoravam animais, por exemplo. Então a gente saía pela escola fotografando insetos e depois conversando sobre aquilo. Então olha que legal. A gente trabalhar os recursos, né, a nosso favor, não a gente ficar dependente deles. Então a gente precisa se conhecer. E o Quintal Brincante é esse projeto de ter um espaço com natureza, com árvores, com bichinhos, com animais. Então a gente tem coelhinho, a gente tem hortinha, tem tomatinhos, frutas, amora, acerola, limão. E a gente se conhecer, se explorar. Tem vários brinquedos, né, de madeira, orgânicos, Educativos, não é? Sim, mas de uma forma assim que a criança explore, se conheça, perceba as diferentes temperaturas, formas, texturas, sons, mas numa investigação individual particular, que o professor, no caso eu, outras pessoas que estiverem, que são parceiras lá, estejam lá para acolher, para potencializar a curiosidade individual dessas crianças, que elas se conheçam, elas percebam equilíbrio. Então a gente proporciona assim atividades, a gente colocou um slackline lá, Que legal. parceria do meu companheiro, e aí eles podem trabalhar a questão do equilíbrio, e aí tem a grama, que eles podem rolar, cair, a gente faz comidas, frutas, com as crianças, eles têm a oportunidade também de fazer pão, fazer muita arte, trabalhar com crochê de dedo. Olha que legal, tem tantas coisas assim, então é isso, é esse respiro, sabe? No dia a dia, para se conhecer, se perceber e se relacionar com o outro, ver também como que o outro soluciona ali os desafios que aparecem, né? Eu vejo assim um brilho nos seus olhos com o Quintal Brincante, como um sonho seu, mas também um sonho de muitos pais para colocar as crianças lá e o sonho de muitas crianças. Imagina o brincar livre, né? Ele poder escolher, experimentar, até vai melhorar muito a cognição, a parte motora, né? Como é que a pessoa pode conhecer, né? Onde é que fica o local? Então, atualmente a gente está morando em Primavera do Leste, então o quintal é lá, no quintal da nossa casa, e a gente tem feito vivências esporádicas, assim, por enquanto, uma vez ao mês, a gente tem aberto. Então tem que acompanhar, tem que seguir o nosso Instagram. Já deixa o Instagram para seguir. O @Quintal Brincante Primavera. E aí lá a gente vai postando, então, algumas curiosidades sobre o brincar livre, sobre o quintal, algumas experiências que a gente tem. E quando a gente abrir uma nova vivência, a gente posta lá também o link para fazer as inscrições e receber vocês, as crianças e as famílias. Isso é uma coisa legal, né? Não são só as crianças, as famílias também podem lá brincar, explorar, reviver a infância, né? Na próxima vivência eu estarei lá, com certeza, com os meus 2 filhos. Que legal. E a gente poder conversar, colocar as novidades em dia. Sim. E assim a gente vai concluindo, finalizando esse momento nossa de partilha, de riqueza e de energia muito positiva. Muito, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Vindo aqui. Saiu de Primavera do Leste, está aqui hoje em Cuiabá. Quando você retorna? Hoje. Hoje. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, tchau. gente.